Olá pessoal, eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e essa semana vocês observaram uma reforma ministerial do governo Bolsonaro, e eu vou colocar para vocês aqui alguns elementos que vocês não viram por aí pela imprensa, ou seja, figuras que no passado transitaram pelos governos petistas e agora, dentro do governo Bolsonaro, foram pivôs de toda essa situação que culminou nessa reforma ministerial, atingindo, sobretudo, essas figuras militares. Muito bem, pessoal. Aproveite para já dar o like antes que esquece no final. Isso é importante para o crescimento do canal. Então vamos lá. É bom lembrar que tudo começou com o episódio do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já sabia que ia ser defenestrado ali quando estava naquela reunião com o Senado. Já vinha sendo queimado há um bom tempo. E aí, aquele episódio com a Cátia Abreu foi a gota d'água. Bom, em primeiro lugar, Cátia Abreu foi ministro da Agricultura do governo petista da Dilma, né? Então, já é a primeira figura de toda essa mudança que está ocorrendo nessa reforma ministerial do governo Bolsonaro. Ou seja, a primeira figura que, claro, não é petista, mas trabalhou no ministério importante do PT. E vejam, como Ernesto Araújo, ele representa aí a alma do bolsonarismo, né? Ou seja, é uma figura central do bolsonarismo, e o Bolsonaro tendo que tirá-lo do ministério, simplesmente ele já aproveitou a situação na qual, até então, ele estava vendo ali que o Edson Pujol não estava tendo uma atuação no sentido de fazer com que do exército fosse de um jeito como o qual o Bolsonaro pudesse dizer o seu exército, ou seja, politizar o exército. Porque, na verdade, temos que entender o seguinte, na época que o Lula sofreu lá o processo que o levou para a cadeia, lembre-se que quando o Supremo Tribunal Federal estava ali para votar o habeas corpus, o então militar Eduardo Vilas Boas, ele mandou um Twitter no qual tinha um conteúdo de uma certa ameaça ao Supremo, e vejam que surtiu efeito, né? Tanto é que só depois de 3 anos o Fachin acabou respondendo aquele Twitter. E na verdade o Bolsonaro, ele quer gente que comanda o exército nesse sentido. Por isso que ele já estava insatisfeito com o Edson Pujol, que dizia que o exército não tem que ser politicizado. É muito curioso que figuras como o Pazuello e o Braga Neto foram ali chancelados por ele para ir para o governo Bolsonaro, né? Então, que não politização é essa? Teve politização, sim senhor. Aliás, é bom lembrar que Edson Pujol fez parte da, entre aspas, né, entre 1000 aspas, missão de paz do Haiti, né, ele que comandou essa missão entre março de 2013 e março de 2014, portanto também no governo petista da Dilma. E no outro momento eu vou fazer aqui um vídeo específico sobre o Haiti, essa missão vergonhosa, esse papel vergonhoso que o Brasil fez aí. Mas isso é numa outra ocasião e vai ser com bastantes elementos históricos, tá? Mas, veja, é mais um aí que esteve num momento, numa ação de frente num governo petista. Bom, diante disso, dessa situação com Edson Pujol, o presidente aproveitou, né, já que ia embora o Ernesto Araújo, e simplesmente fez o quê? Chama o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, que no passado
tinha sido presidente da Autoridade Pública Olímpica entre 2013 e 2015, ou seja, de novo, governo petista, né? E simplesmente comunica-lhe que vai sair, né? Ao sair, bom, simplesmente você tem aí os demais comandantes das Forças Armadas pedem para sair, né? E o Bolsonaro, numa manobra política, né? Em vez de aceitar o pedido de demissão, ele vai se antecipar dizendo que ele está demitindo, né? Então, vejam aí a mudança política. E nessa mudança política, vale a pena frisar que uma das figuras que está entrando aí, que é o comandante da Marinha, que é o Almir Garnier Santos, ele foi, em 2009, 2010, chefe de gabinete do ministro da Defesa, Nelson Jobim, ou seja, no governo do Lula, tá? E depois, entre 2014 e 2017, ele foi assessor especial militar. De quem? De Celso Amorim, de Jacques Wagner, de Aldo Rebelo e Raul Jungmann. De novo, estava lá no passado, no governo petista. Então, vejam então essas figuras, né, que no passado, vejam, e friso, não são petistas, mas estiveram dentro de governos petistas. E muita gente agora coloca que o Bolsonaro, ele tentou enquadrar as Forças Armadas para ter uma maior politização no sentido de beneficiar a ele próprio, né? Ele foi tentar enquadrar e foi enquadrado. Mais ou menos, não é simplista assim, né? A gente é muito acostumado a ter um raciocínio linear, positivista, empirista, cartesiano. Não, a realidade é muito mais ampla, muito mais complexa do que isso. Porque vale frisar que, apesar de ele estar obedecendo aí a lista tríplice que foi enviada para ele, lembre-se que, por exemplo, o comandante do exército que está entrando, ele tem aí postagens no Twitter defendendo o bolsonarismo. Bem como o comandante da aeronáutica também tem postagens no Twitter na linha bolsonarista. Portanto, o Bolsonaro se enfraquece ao ter que fazer essa reforma ministerial? Sim, mas sim e não, porque ele coloca também pessoas que têm, de alguma maneira, uma certa... são alinhadas com o seu próprio governo, com a sua própria postura, né? Portanto, quando Bolsonaro usa aí sua poderosa caneta BIC, né, sempre ele vai fazer as reformas buscando dar continuidade ao seu projeto ultraliberal, ou seja, seu projeto anarcocapitalista. E friso isso, o pessoal está achando aí que ele está preocupado, quer dar golpe, mas tem que entender que desde o começo do seu governo, cada ação que ele faz é para reforçar essa posição. Vejam lá, essa semana passada também, quando ele colocou a ideia de que você tem que fazer com que as pessoas não sejam obrigadas a ficar em casa. Ou seja, tanto é que ele considerou isso, ficar preso em casa, fechado em casa, como se fosse um estado de sítio. Porque ele quer o contrário. Ele quer que cada um tenha a liberdade, entre aspas, de poder ir e vir para onde bem entender. Ou seja, é o ultraliberalismo. Portanto, é o contrário. Só mais um elemento que é importante frisar. Observe aí essa foto do site do PT. Vocês estão vendo aí, portanto, um prefeito saindo do PSDB e migrando para o PT. Lembre-se que nos últimos 4 anos aí era exatamente o que você via, era o oposto, né? Então a gente não pode desconsiderar, desprezar a possibilidade, sim, de o PT voltar ao poder para dar continuidade ao seu governo que tinha sido interrompido em 2016, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Porque
porque afinal de contas, quando ele entrou após o Fernando Henrique, ele não reverteu nenhuma reforma do Fernando Henrique e ainda fez as suas. Então, não podemos ignorar que a possibilidade do PT voltar ao poder e nenhuma das coisas que foram feitas aqui, como o PEC 95, PEC 186, privatizações, serão revertidas. Por isso que não ignorem que há a possibilidade, sim, de uma parte dessa burguesia já começar a considerar uma volta do PT para administrar essa desgraça, essa situação calamitosa que nós estamos enfrentando no momento. Mas é uma parte. A outra é muito tosca para entender isso. Ok, gente? É isso e a gente se vê aí no próximo vídeo.